Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre matches de haplogrupos, ou seja, os primos genéticos na linhagem patrilinear e matrilinear. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. O tema haplogrupo tem sido objeto de observação nos últimos tempos nos grupos e nas rodas de conversa sobre genealogia genética. Todos nós que realizamos testes de ancestralidade genética já recebemos os nossos haplogrupos, pelo menos do ponto de vista do macro haplogrupo, ou seja, do grande grupo surgido lá há centenas de milhares de anos e que mostra uma linhagem em comum entre aqueles grupos específicos de seres humanos. O que é interessante do ponto de vista da genealogia genética é entendermos de fato o que é um haplogrupo e como ele se desenvolve e é transmitido de geração em geração. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre haplogrupos. Então hoje eu não vou entrar no tema de explicar o que é um haplogrupo e como ele é transmitido especificamente na visão de definição de haplogrupo, mas hoje nós vamos falar sobre os matches de haplogrupo. Mas fazer uma recapitulação, e caso você tenha interesse, volte no vídeo, assista o vídeo sobre haplogrupos e depois retorne aqui para assistir este relacionado a match. Mas vou fazer uma introdução onde nós vamos aqui tentar trazer para você um lembrete, uma recapitulação do que são haplogrupos. Bom, os haplogrupos são os cromossomos relacionados à nossa relação com o nosso pai e nossa mãe. Explicando assim de forma sucinta, numa linhagem direta. Estou falando numa linhagem direta. Por exemplo, nós homens recebemos do nosso pai o Y-DNA. Então, eu, homem, recebi de meu pai um Y-DNA. Esse Y-DNA é transmitido de forma inquebrável para todas as gerações de homens da família, tanto os que vierem quanto os do passado. Então, o meu Y-DNA é igual ao do meu pai, que é igual ao do meu avô, que é igual ao do meu bisavô, que é igual ao do meu trisavô, que é igual ao do meu tetravô e assim por diante. E este será transmitido para meu filho e para o filho do filho dele e assim por diante. O DNA mitocondrial é transmitido das mulheres, das nossas mães, tanto para filhos homens quanto mulheres. Diferença é que nós homens não transmitimos para frente o nosso DNA mitocondrial, então ele termina em nós. Mas as mulheres transmitem para suas filhas e suas filhas para as filhas das filhas e assim numa cadeia de centenas de milhares de anos segue intacto este DNA mitocondrial. Então, simplificando, as linhagens de haplogrupo materno e paterno são chamadas assim porque elas mostram uma linhagem matrilinear, ou seja, uma linhagem materna reta, mantida por centenas de milhares de anos, e uma linha patrilinear, no caso o DNA Y-DNA, uma linha inquebrável em centenas de milhares de anos. Bom, resumidamente, é isso. Agora vamos passar para a questão dos matches relacionados aos haplogrupos. Um match de haplogrupo
Ele ocorre quando os resultados de duas pessoas, ou seja, dois testes de haplogrupo, vamos dar o exemplo aqui, o teste de Y-DNA ou de DNA mitocondrial, são comparados e mostram que os indivíduos têm sequências genéticas em seus marcadores semelhantes. Ou seja, quando a gente observa os marcadores e eles têm semelhança na sua linha de continuidade. Observem esses marcadores de Y-DNA que eu apresento aí na tela, referente a um estudo de genealogia genética relacionada à ancestralidade paterna. No caso do exemplo que eu estou dando, esse tipo de correspondência pode indicar que dois indivíduos têm antepassado masculino em comum em sua árvore genealógica. Os matches de haplogrupos podem ser divididos em diferentes categorias. Vamos aqui falar de cada uma delas. Correspondência exata, ou seja, isso significa que os resultados dos testes de dois indivíduos são idênticos o suficiente nos seus marcadores e isso sugere uma relação próxima. Exemplo, irmão, pai, filho ou outro tipo de parente próximo em gerações mais ou menos próximas, como por exemplo avô, bisavô, trisavô. Este é um tipo de resultado encontrado a partir de testes específicos da profundidade do Y-DNA. Por exemplo, o mesmo vale para o objetivo de quando se busca uma origem materna e se tem uma correspondência exata. Então, é a mesma linha para o DNA mitocondrial, né? Se nós temos marcadores idênticos, estes marcadores idênticos podem trazer, então, uma relação nossa de linha materna, ou seja, da relação nossa com nossa mãe, nossas irmãs, nossa avó, bisavó, trisavó e assim por diante. Todas aquelas que estejam relacionadas àquela linhagem matrilinear. Próxima categoria agora de matches de haplogrupo são as correspondências próximas. Neste caso, os resultados dos indivíduos, desses dois indivíduos que estamos a citar aqui, têm diferenças mínimas, porém ainda indica uma relação próxima entre esses dois indivíduos. Isso a gente encontra nas categorias de proximidade de primos de primeiro, segundo, terceiro grau. Então, você tem uma correspondência próxima, porém, entretanto, ela é diferente em alguns pontos nesses marcadores e mostram que, de fato, é um parente de linhagem matrilinear ou patrilinear, porém, este fator de termos marcadores com diferenças mínimas apontam aí uma relação próxima entre nós e este indivíduo. Neste caso de marcadores com diferença mínima, onde nós temos correspondência próxima, a gente encontra então a questão dos primos de primeiro, segundo, terceiro grau, conforme eu citei. Agora vamos para o terceiro exemplo das categorias relacionadas a matches de haplogrupos. Vamos citar sobre a distância genética. Alguns testes de DNA fornecem a distância genética entre os resultados, sendo esta uma forma de quantificar a distância entre dois indivíduos, podendo indicar, desta forma, uma origem em comum, ou seja, um parentesco. Alguns testes de ancestralidade para haplogrupo mostram, então, em forma de distância genética, 1, 2, 3, a sua diferença, ou seja, a sua distância entre você e o outro indivíduo que testou. E, desta forma, tendo ali uma
possibilidade de uma origem comum, mas essa origem comum ela pode depender de algum nível de distância. Quanto maior o nível de distância, maior o número de ancestrais envolvidos, ou seja, maior distância entre você e ele com o ancestral. Eu, por exemplo, num teste que eu fiz na FTDNA de haplogrupo, eu tenho ali distância de origem entre eu e match genético, que é lá do ano de 1100, ou seja, faz muito tempo que nós tivemos uma origem em comum, é ou não é verdade? Agora vamos para a categoria match de haplogrupo, que é para mim a mais simples das categorias e que menos nos dá em origem próxima, mas nos dá em origem antiga alguma informação. Então, quando a gente fala em match de haplogrupo, a gente está falando de correspondência de haplogrupo. Ou seja, o que é um haplogrupo? Os haplogrupos são conjuntos de marcadores genéticos que definem linhagens evolutivas dentro de uma cadeia de haplogrupos. Ou seja, quando você fala, eu sou R1b, sou J1, J2, sou T, sou, sei lá. Esse é o macrohaplogrupo, essa é a sua linhagem. Darei o exemplo aqui do meu YDNA. Eu sou R1b. R1b surgiu aproximadamente 18.500 anos. Aproximadamente isso. Então, quando a gente pensa nessa linhagem, todos aqueles que tiveram a sua origem genética em R1b têm a ancestralidade em comum em 18.500 anos, ou seja, lá na Eurásia, a nossa origem comum começa lá nesta linhagem de haplogrupo. Todos estamos agrupados sobre o mesmo macrohaplogrupo R1b, aqueles que estão ouvindo aqui e que fazem parte do mesmo haplogrupo. Entretanto, um haplogrupo ele é subdividido em ramos, clades e subclades. Então, para conhecer essas clades, subclades, você precisa realizar testes profundos do seu haplogrupo, para que você possa identificar onde nessa grande árvore do R1b você está, onde nessa grande árvore do J você está, onde nessa grande árvore do T você está, e assim por diante. É importante entender que o haplogrupo ocorre em indivíduos que pertencem à mesma linhagem do haplogrupo e que também tem uma origem ancestral em comum em centenas de milhares de anos. Como eu falei para vocês, no meu exemplo, eu sou R1b e todos os R1b têm origem comum na Eurásia 18.500 anos atrás, ou seja, ali na região do Cáucaso, ali na região do sul da Rússia, entre Ucrânia, a Armênia e aquela região ali que nós temos a origem comum em 18.500 anos. Porém, este R1b ele se divide e vai se separando numa árvore que a gente chama de árvore filogenética, que é nada mais nada menos do que uma árvore genealógica, genética dos haplogrupos, e no caso do exemplo aqui o R1b, tem várias clades e subclades que estão separadas pelo ponto específico geográfico do seu surgimento, ou seja, do pool genético, do surgimento daquela linhagem específica dentro daquele haplogrupo. Eu já fiz um vídeo aqui falando do meu haplogrupo e da minha clade dentro do haplogrupo R1b. Eu pertenço ao R1b Z2103, que surgiu aproximadamente 4.500 anos a 5.000 anos, na região onde viveu o povo Yamnaya, que é ali no Cáucaso, exatamente entre a Crimeia e o Cáucaso. E minha clade do haplogrupo R1b é conhecida como R1b oriental, ou seja,
exatamente porque ele tem a sua maior presença no Cáucaso, Oriente Médio e região da Turquia e Balcãs, ou seja, aquela região é a região onde o Z2103 está disposto, com alguma concentração, principalmente no sul da Itália, isso como reflexo das migrações que vieram da Anatólia e do Oriente Médio para a Itália até o período bizantino. O meu ramo YDNA, ele também foi conhecido como modal armeno, HT35, por ele ter uma maior incidência na região onde viveram os povos armênios e onde é a Armênia hoje. Na própria Armênia, corresponde a 30% a 40% da população. Também este ramo Z2103, que é presente tanto no Oriente Médio, como Cáucaso, como Balcãs, também tem frequência em população judaica, em especial em judeus Ashkenazi, em judeus Sefardim e judeus Mizraim, conforme apresentado em projetos de pesquisa sobre haplogrupo R1b judeu, em questão a FTDNA, que tem tanto o projeto R1b judeu como R1b Cohen. Então, quando nós pegamos um ramo do haplogrupo, uma clade do haplogrupo, separamos ela em subclades, em jusante terminal, nós temos então a origem mais próxima entre indivíduos de um mesmo pool genético relacionado àquele ramo específico daquele haplogrupo. Por isso, para você compreender melhor, você teria que testar profundamente seu haplogrupo para conhecer a sua origem ancestral. Claro, se você quer conhecer ela do ponto de vista genético, genealógico, que é o tema nosso aqui do vídeo de hoje e também objeto de atenção do canal Genealogia e Genética em Foco. Concluindo o raciocínio sobre a minha clade específica dentro do R1b, todos os Z2103 são meus parentes próximos? Não. Todos os Z2103 têm a mesma origem genética no povo Yaminaia, que é a origem mais provável do Z2103, do R1b Z2103, lá na região do Cáucaso, e que se espalhou pelo Oriente Médio e pelos Balcãs e pela região da Turquia. Fora isso, então nossa origem comum está lá em 5.000 anos aproximadamente. Agora, para eu encontrar, neste meu exemplo, um parente próximo meu por YDNA, ele tem que ter o ramo dentro do Z2103 igual ao meu, que é o Z2109, e ter também o subramo deste ramo, ou seja, o jusante, o mais abaixo desse, que é o BY20549, que é lá o finalzinho da minha linhagem e que mostra uma origem medieval. E agora, aguardar testes que vão além disso para chegar numa origem mais próxima. A partir do momento que você vê os marcadores são idênticos, esses marcadores indicam então uma proximidade maior entre você e aquele descendente daquele ramo haplogrupo específico que você está analisando. Agora darei exemplo do meu DNA mitocondrial, o L3D4A1, que é original da África Oriental, da região do Chifre da África, região entre Etiópia, Somália e sul do Sudão, e que teve migração para o Oriente Médio confirmada, pois este ramo também é encontrado em população iemenita e também uma sample antiga do período neolítico no sítio arqueológico de Tel Halulá, próximo a Raqqa, no norte da Síria, na região norte Rio Eufrates. Tem lá o L3D4A1. Também está distribuído em berberes, em população na Tunísia, em população na região do Egito, no sul do Sudão, na região do Sudão como um todo, na Etiópia, na Somália, na Eritreia, no Iêmen
Então, nós temos vários indicadores de que este ramo DNA mitocondrial ele está relacionado a uma origem afroasiática. O L3 por si, ele já foi o haplogrupo que há 70 mil anos fez a saída para fora da África e todas as linhagens maternas do mundo descendem do L3. Sabe-se que alguns ramos L3 ficaram no Oriente Médio e depois retornaram à África, e dessa forma a gente sabe que este meu ramo foi um dos casos que retornou. L3D4A1 tem origem em 3.400 anos BCE, ou seja, antes da Era Comum, antes de Cristo, e tem ali seus fatores de estudo demonstrando uma origem no nordeste da África com uma relação afroasiática por ter presença no período neolítico, surgimento na região da Síria também, lá em Tel Halulá, conforme eu comentei com vocês. Partindo para o conceito e para o meu conhecimento da genealogia e da história da família e do reconhecimento das origens, tanto da minha linhagem paterna quanto materna, as duas concorrem exatamente para o que eu conheço do ponto de vista documental sobre a origem da minha mãe e do meu pai com relação às suas linhagens, a sua linhagem, melhor dizendo, né, em ramo paterno direto, no caso do meu pai, e no caso da minha mãe, materna direta. Recapitulando agora, para determinar então se existe um ancestral em comum dentro das linhagens dos haplogrupos, é importante, primeiro, que sejam observados marcadores coincidentes, ou seja, marcadores idênticos, ou pelo menos com coincidência na maior quantidade deles. Segundo, a distância genética. Uma distância genética menor indica uma relação mais próxima, uma distância genética maior, uma relação mais longínqua. A comparação dos haplogrupos e a análise das suas clades e subclades, que deve ser feita a partir de testes de maior profundidade. A genealogia genética. A genealogia genética se sustenta a partir também das informações, história oral e genealogia documental, ou seja, a história da sua família e da origem do seu ramo paterno e do seu ramo materno. Aí, quando nós estamos estudando linhagens patrilinear e matrilinear, logicamente. A relação com testes adicionais, a importância de realizar testes adicionais para que você possa entender mais profundamente sobre o ramo específico do seu haplogrupo, tanto paterno quanto materno. E por último, a importância de um especialista, de uma pessoa que tenha conhecimento sobre estudo dos haplogrupos, estudo genético e a genealogia, e que possa analisar isso de forma criteriosa e precisa para evitar que ocorram falsas interpretações, eu quero dizer assim, uma interpretação que tente não trazer conclusões precipitadas sobre uma origem específica, onde a gente tem um verdadeiro quebra-cabeça, que é os fatores genéticos expostos aqui no vídeo e o fator da história da família e da história documental da família. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção de vocês, um abraço e até a próxima.